Tendência é só crescer, né? O senador Flávio Bolsonaro, em mais uma pesquisa, desta vez a Paraná Pesquisas, mostrando que o senador Flávio Bolsonaro numericamente está na frente de Lula, como eu disse, num hipotético confronto de segundo turno. Bom, essa pesquisa está fresquinha, saiu agora de manhã, tá? A gente já tinha a da Atlas Intel repercutindo, da Atlas no início da semana, e agora essa simulação mostra que 44,4% votariam em Flávio Bolsonaro, já o Lula teria 43,8%. Além disso, 6,9% votariam nulo, branco, enfim. Não tem candidato. E os últimos 5% que restam da conta, né, são entrevistados que ainda não se decidiram, não souberam responder ou não quiseram participar. Bom, Pedro, já começo querendo a sua análise, porque essa diferença, na Atlas, a diferença foi de 0,1 percentual, agora 0,6. Pode ser considerado um empate técnico entre os dois, porque a gente sabe que a margem de erro fica entre 1 e 3%. Mas já é uma sinalização de que Flávio já ultrapassou o Lula nessa preferência. Como é que você vê, a que você atribui esse resultado? Exatamente, entendo que o maior erro da esquerda e dos marqueteiros do Lula, das empresas de mídias contratadas por esse desgoverno para tentar melhorar a imagem do Lula e, de certa forma, traçar os seus planos eleitorais a partir daí, o que tivemos de informação é que nos bastidores eles comemoravam a indicação do Flávio Bolsonaro, porque entendiam que o Tarcísio Gomes de Freitas tinha muito mais capilaridade eleitoral do que o Flávio Bolsonaro. Eu sempre pontuei aqui, na Exato, em todas as minhas aparições, que, em hipótese alguma, pode ser subestimado o sobrenome Bolsonaro. Eu entendo que qualquer quadro da família de Jair Bolsonaro já partiria com 22 a 23%, ao conseguir apoio de partidos de centro, conseguiria ganhar musculatura e automaticamente estaria no segundo turno contra o Lula. Se tratando do Flávio Bolsonaro, eu sempre falei, ele, na família, é o tido com maior tato político. É o de fala mais mansa, mais moderado, digamos assim. Ou seja, o Flávio ele tem habilidade, inclusive, como eu já falei aqui, para ser até mesmo um presidente partidário, um líder de bancada, porque ele tem essa capacidade de articulação política. Capacidade essa, por exemplo, que o próprio Jair Bolsonaro falou que se fosse presidente em outro momento, ele traria para o seu governo, para os cargos ministeriais, pessoas, claro, com um saber técnico, com notório saber, com formação stricto sensu, mas que tivessem trato político. O Flávio Bolsonaro, ele é o camisa 10 da seleção da articulação. Ele é muito habilidoso. Ou seja, dentro da própria família de Jair Bolsonaro, incluindo o próprio Jair, o Flávio tem mais habilidade nesse sentido do que todos os outros. Claro, cada filho tem a sua virtude. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é muito bom de articulação com outros países, tem uma habilidade, fala inglês, já morou nos Estados Unidos. O Carlos é um dos mais aprofundados no estudo da mentalidade do professor Olavo de Carvalho, é o que tem o maior mindset do professor Olavo de Carvalho dentro da família Bolsonaro. Michele é que tem o melhor trato com o público feminino e é a que tem o melhor trato também com as igrejas. E o Flávio é o que tem a maior habilidade, né, de articulação. O Jair, óbvio, é o que tem, com certeza, o maior carisma, não só dentro do bolsonarismo, não só dentro da direita, mas dentro comparado com todos os outros políticos do Brasil. Entendo que Jair Bolsonaro seja o político mais carismático da história da nossa nação. E por isso ele caminha agora passos largos para emplacar o seu sucessor, né, o seu filho. O Flávio Bolsonaro, ele vai ser basicamente ali o herdeiro do espólio político do pai. O seu pai deu a chave do cofre, onde guarda todo o seu espólio político, para o Flávio Bolsonaro. As pesquisas, eu entendo, eu sou engenheiro, que o mais importante nesse retrato, claro, a pesquisa ela retrata um momento. Um pequeno fato pode mudar. Mas o principal que temos que analisar nessas pesquisas são o viés.
né, de alta e de baixa de cada um desses candidatos. Por exemplo, hoje eu cravo aqui para vocês, Flávio Bolsonaro será o próximo presidente da República. Essa pesquisa já me dá essa certeza. Por quê? O Lula, ele está em viés de queda. E agora, com os novos escândalos, Berenice, vindo à tona, o filho dele tendo a sua quebra de sigilo financeiro na CPMI do INSS, não só ele, Daniela Fonteles, que já foi, inclusive, coordenadora do PT, também teve a sua quebra de sigilo. E a melhor amiga do Lulinha também tiveram a quebra de sigilo. Todas essas figuras ligadas tanto ao careca do INSS, mas amigas de primeira ordem do Lulinha e muito próximos ao Lula. É óbvio que isso vai fazer o senhor Luiz Inácio perder muita gordura. Se o Lula hoje, no primeiro turno, ele está praticamente empatado tecnicamente com o Flávio, uma pesquisa qualitativa daqui a um mês, eu cravo para ti. O Flávio já estará na frente, no primeiro cenário, ele estará à frente, acima da margem de erro, e no segundo cenário, no segundo turno, ele vai vencer a passos largos, muito à frente do Lula. A questão que fica é o seguinte, Lula, todos nós já sabemos que o Lula não considera a possibilidade de a sua última eleição, porque ele tem 80 anos e no período da eleição terá 81, ele ficar marcado como um político que perdeu a sua última eleição, como a última eleição que disputou. Ou seja, nesse cenário, será que o Lula ainda vai se propor a disputar com o Flávio? A questão que fica hoje não é mais se, é quando o Flávio vai passar o Lula a passos largos já no primeiro turno. Nos cenários, nas simulações de primeiro turno, isso é óbvio. E o Flávio hoje ele se consolidou, eu sempre apostei no Flávio, em todos os momentos, sempre apostei, porque, claro, o Tarcísio, ele é um ótimo gestor público, mas ele não tem o carisma e a capilaridade que o sobrenome Bolsonaro tem. Então, assim como o próprio governador também de Minas, infelizmente não tem esse carisma. Ou seja, era óbvio que o Flávio chegaria muito perto. Por quê? Não podemos esquecer, e aí eu acho que é fundamental nessa análise. O Flávio hoje, ele tem uma causa, que é a mesma causa que Jair Bolsonaro conseguiu usufruir em 2018, que foi, naquele momento, o espírito, né, antipetista, anticorrupção em prol da Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro, outros ministros da Suprema Corte falaram que dentro do PP, partido que Bolsonaro pertenceu durante muitos anos, Bolsonaro era o único honesto, que não tinha recebido propina. Ou seja, Bolsonaro conseguiu ser a personificação daquela causa em 2018. E agora, nas eleições desse ano, 2026, temos uma outra causa, que é o combate às tiranias e às perseguições políticas que acontecem via consórcio toga-petista. Hoje, quem personifica essa causa é Jair Bolsonaro. E o Flávio é seu filho. Eu, Berenice, entrevisto as pessoas na rua e a leitura, até inclusive, tá, Berenice, de pessoas de esquerda, eu pergunto, você vai votar no Lula ou no Flávio Bolsonaro? Até as pessoas de esquerda que me respondem, que vão votar no Lula, quando eu pergunto sobre Jair Bolsonaro, é unânime. Até as figuras de esquerda entrevistadas dizem que Bolsonaro foi vítima de uma perseguição política, que não entendem de forma objetiva por que ele se encontra preso. Isso é unânime, inclusive, nas perguntas que eu faço para pessoas de esquerda. Ou seja, Jair Bolsonaro, que é a figura que personifica essa causa, é óbvio que ele vai transferir esse espólio naturalmente para o seu sucessor, que nesse caso será o Flávio Bolsonaro, e ele caminha a passos largos para vencer essa eleição. Pois é. Pedro, queria explorar um pouquinho mais ainda essa pesquisa divulgada agora pela manhã da Paraná, porque 2 pontos. Primeiro, me chama a atenção que eles ainda continuam colocando o Tarcísio, né, como um presidenciável, e ele já deixou muito claro que não vai concorrer, que ele é candidato à reeleição ao governo de São Paulo. No entanto, eles continuam fazendo a pesquisa e usando o nome do Tarcísio. Mas a gente sabe que o Flávio ainda não escolheu quem será o seu vice, né? Isso ainda está sendo decidido. E talvez essas pesquisas que estão saindo, testando nomes de outros governadores, possam influenciar, né? Nós temos, por exemplo, o Ratinho Júnior, o Zema, o próprio Ronaldo Caiado, de Goiás. E o que diz aqui na pesquisa da Paraná? Deixa eu abrir aqui ela novamente. Porque todos os nomes, o único que vence o Lula no segundo turno mesmo é o do Flávio Bolsonaro. O que chega mais perto
quase consegue vencer o Lula, seria da Michelle Bolsonaro. E aí, na sequência, nós temos outros nomes, né? Temos aqui Ratinho Júnior, como eu disse, tem o Zema, Renan Santos, do Missão. Mas acho que para o Flávio Bolsonaro, 3 nomes poderiam estar em jogo, né? Que ele pode estar estudando, que é o do Caiado, do Zema e Ratinho Júnior. Qual desses 3 você acha que formaria uma chapa que conquistaria aqueles que ainda estão indecisos em quem votar ali, entre o Lula ou outro candidato, hein? Então, eu preciso traçar 2 vetores aí para te passar essa análise, porque veja, politicamente, hoje é melhor para o Flávio ter o Romeu Zema como vice, porque ele fecha a aliança de Minas Gerais e consegue trazer o PSD para o governo. Por quê? O PSD é o partido do Matheus Simões, que é o vice de Romeu Zema, que vai assumir o governo de Minas Gerais assim que Romeu Zema se descompatibilizar do cargo de governador. Ou seja, isso fecha a equação política. Mas enxergo que pro Flávio seria muito importante ele ter um vice que de preferência mulher e ligada ali a centro-direita. Nesse caso, enxergo que a Tereza Cristina seria um ótimo nome também. Se tratando de PSD, como eles têm hoje essa dobradinha em Minas Gerais, enxergo que o Romeu Zema fecharia essa equação, sem precisarmos ter, por exemplo, alguém do PSD na chapa, né, como vice do Flávio. O Caiado, por exemplo, para ser vice do Flávio, acredito que não aglutinaria, não seria necessário. Mas se necessário, para um apoio do PSD, que hoje é o único partido grande de centro que ainda não declarou apoio, nem a Lula e nem a Flávio Bolsonaro, Kassab insiste nessa tese de que vai lançar um candidato e que no segundo turno possivelmente vai apoiar o Flávio, mas aí, veja, para isso, de fato, se tornar uma ação real e objetiva do partido, o candidato, então, não pode ser Eduardo Leite. Eduardo Leite tem que vir a senador pelo Rio Grande do Sul. Porque se o Eduardo Leite vier como candidato à presidência, é impossível, no segundo turno, Eduardo Leite apoiar Flávio Bolsonaro. Não tem sentido, essa equação não fecha. Então, enxergo que hoje, se o PSD for seguir essa narrativa de lançar candidato, tem que ser obrigatoriamente, hoje, Ronaldo Caiado. Porque tem todo esse viés de segurança pública, etc e tal. Já o Ratinho, ele tem que focar em emplacar o seu sucessor. Porque nas pesquisas do seu estado, hoje o Sérgio Moro lidera a passos largos, né? Tudo caminha para que ele vença as eleições do respectivo estado. Então, o Ratinho enxergo que vai tomar a decisão de focar em emplacar o seu sucessor, e para que isso aconteça, ele não vai descompatibilizar do cargo, ele vai terminar o seu mandato como governador. Aí sobra nessa equação Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Caiado vai ter, nesse momento, a princípio, talvez que lançar uma candidatura pro Senado, caso o PSD largue, abra mão de lançar um candidato nesse momento. Eu acredito que isso não vai acontecer, que ou o PSD vai tentar emplacar um vice, que aí poderia ser o próprio Caiado, ou o PSD vai insistir com o Caiado no primeiro turno, para ele tentar fazer ali os seus 5 ou 6% de votos, e aí, num segundo momento, no segundo turno, o Caiado apoiaria o Flávio. E veja, por que eu falo esse número de 5% para o Caiado? Porque acredito que ele vai pegar praticamente todos os votos do PSD. Por exemplo, o PSD é o partido hoje que tem mais prefeituras no Brasil. E sendo bem sincero e pragmático, nós que somos ativistas, analistas, comentaristas políticos, o público da revista Exato, que é extremamente qualificado e politizado, que nos assistem, é um público que se informa diariamente, de hora em hora, sobre conteúdos, sobre as atualizações da política nacional. Mas o público, principalmente de municípios de interior, com IDH um pouco menor, ele não tem essa politização que nós temos. Ou seja, ele segue muito o voto indicado pelo vereador e pelo prefeito da sua região. Partindo dessa premissa, Verdade. o PSD é o partido que tem mais prefeituras no Brasil. Então, não é uma utopia imaginarmos que Caiado pode fazer, por exemplo, 5% dos votos. Aqui no Rio, por exemplo, o PSD tem tudo para conseguir ter o próximo governador do nosso estado. O PL lançou uma chapa, ela é do PSD que é uma chapa também? que... Não, ela é do PP, né? Tereza Cristina. Oi? É do PP, né? Não é do PSD. É. Desculpa, não vi?
A Tereza Cristina, você estava falando do PSD, só que aí eu fiz confusão. Na verdade, a Tereza Cristina é do PP, né? Do Ciro Nogueira. Isso. É isso? Por que eu estou falando isso, Pedro? Porque, por exemplo, ó, a audiência já está manifestando aqui. Tereza Cristina, traíra. Tem uma ala boa aí dos bolsonaristas que não gosta da Tereza Cristina. Primeiro, porque ela não se manifesta nas pautas da direita, ela não fala em anistia. Ela viajou para os Estados Unidos com os petistas, senadores petistas, para desfazer aquele negócio lá das sanções que o Eduardo Bolsonaro tanto lutou, né, para tentar, de alguma forma, parar com aquele julgamento absurdo do 8 de janeiro. Então, eu entendo sua análise política, mas vejo que o nome dela não vai ser bem aceito por quem é bolsonarista mesmo. Não vai ser. Ela, ao invés dela puxar voto, ela pode acabar deixando quem já vota no Flávio insatisfeito, sabe? É a percepção que eu tenho. Posso estar enganada. Mas, por exemplo, a rejeição que a Tereza Cristina teria é a mesma que o Alckmin teve também com a base, com o núcleo duro do PT em 2022. O Alckmin, se você parar para analisar, sempre foi o adversário direto, antes de Jair Bolsonaro, do Lula, na figura do até então PSDB, né, capitaneado pelo maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, onde surge, inclusive, o Partido dos Trabalhadores e onde é a origem política do Lula. Lula, inclusive, ele é do Nordeste, mas a sua residência fixa, né, da pessoa física é em São Paulo, no Guarujá. Ou seja, a rejeição que o nome de Tereza Cristina enfrentaria é a mesma que, por exemplo, ou, na verdade, inferior a que o próprio Geraldo Alckmin enfrentou na base do PT. Naquele momento, uma saída que o Lula encontrou foi trocar o partido do Alckmin, né? Trazê-lo para a base, né? Para um partido ali de esquerda, né? Que é o partido, inclusive, do Alessandro Monon. Então, nesse momento, por cálculo político, enxergo que o Flávio Bolsonaro poderia perfeitamente escolher a Tereza Cristina. Mas não acho que será ela, porque ela é mulher e etc e tal. Porém, o Romeu Zema fecha a equação que hoje é principal, que é resolver a aliança com o PSD, que hoje é o que o Flávio Bolsonaro mais almeja e mais planeja. Para fechar essa equação, Romeu Zema resolve o problema, com o Matheus Simões sendo o sucessor, que é do PSD lá em Minas Gerais. Eu também acho. Eu tenho medo da Tereza Cristina ser tipo um general Mourão na vida do Bolsonaro, só que agora do Flávio. Um zero à esquerda e às vezes mais atrapalhando do que ajudando, né? Porque ela é pragmática até demais. Enfim. Bom, deixa eu agradecer também, porque já está dividindo a tela conosco. Vamos ampliar esse debate também. Maurício Barros, chega para cá. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Berenice. Boa tarde, Pedro. Um prazer estar com vocês aqui dividindo a bancada. Estou só escutando aqui as análises e vou ter que concordar com a Berenice, né? Eu acho que a Tereza Cristina, por enquanto, né, não se mostrou ainda, não mostrou para que veio, né? Talvez como ministra fez um bom trabalho, mas após conquistar a cadeira de senador, a gente não parece que abandonou o bolsonarismo ou algo do tipo. E o Romeu Zema, como o Pedro falou, né? Ele fecharia de vez a equação, porque a gente já viu várias análises, né? Várias pessoas comentando que se o PSD não embarcar, vai ser muito difícil o Flávio ganhar. E a gente conseguindo trazer o Zema, o Partido Novo, para a base, para compor, aí a gente fecha a equação e aí tchau Lula em outubro. Bacana, gente. A gente ainda vai discutir muito esse assunto. Em breve já teremos, inclusive, a decisão do PL, né? Eu acho que quem vai escolher, inclusive, vai ser o Jair Bolsonaro, porque ainda que preso, quem dá as cartas é ele. Não é mesmo?